Tanto que hoje de manhã, por causa da escola dominical e provavelmente por causa do jogo do Flamengo, de manhã estava tão cheio a igreja, que eu pensei que de noite não vinha ninguém, né, irmãos? Mas glória a Deus que você veio, para a gente celebrar juntos ao Senhor. E quero reforçar que a gente vai ter, nesse fim de semana que vem, a grande ação social da estação do serviço, né? Vai ser na Mangueira e aqui no Turu, na Vila Vitória. Você pode vir para cá e aqui a gente encaminha você. E vai ser uma bênção. Você precisa entregar as cestas básicas, as roupas, as doações que a sua célula for fazer. Você precisa entregar até o dia 28 para a gente poder organizar e enviar para as ações sociais. E nós não vamos distribuir só nas ações sociais, mas nós temos 26 com o Turu, 25 comunidades, onde a maioria delas são comunidades carentes, entre Paz, Vila Luizão, Mangueira, Vila Vitória, Maracanã, Tibirizinho, e assim vai. São 25 comunidades que a nossa igreja tem trabalhos espirituais e sociais. Então a sua cesta básica vai ser distribuída em todas elas, as pessoas que nós acompanhamos. E também motivar a sua célula a se envolver com esses irmãos, com essas congregações, a sua supervisão, a fazer trabalhos nessas comunidades, ajudando, quem sabe adotando uma criança, adotando uma família da nossa igreja nas regiões carentes, para suprir com os estudos das crianças, quem sabe com uma cesta básica mensal. E você pode estar se envolvendo, é só falar conosco, falar com o pastor Afonso, falar direto com um dos pastores das congregações, e vamos servir. De fato, o Evangelho, ele exige atitude, vida, prática, um amor não filosófico, mas um amor prático, que estende a mão, que põe a mão no bolso, e que se envolve com a vida das pessoas, amém? E também pela manhã nós estamos tendo a escola dominical, está sendo tão bom, irmãos, e está sendo muito precioso. Nós temos 4 salas: a sala dos adolescentes, temos a sala dos primeiros passos, que está estudando sobre arrependimento, que é com o pastor Afonso. Nós temos a sala intermediária, que é conhecendo a Deus, que é com o aspirante Neto, e a classe de maturidade, que é comigo, estudando a carta de Paulo aos Filipenses. E vem participar conosco, está sendo muito bom, uma benção. Paulo estava aí hoje de manhã, não estava, Paulo? Estava aí, voltou de noite, né? Gostei de ver, gosto de igreja mesmo, né? Glória a Deus. Mamãe também estava de manhã, vem de noite. É uns irmãos mesmo que gostam de estar na igreja, né? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1 e 2. Enquanto você abre, eu quero contar para você uma história, que eu estou fazendo uma pós-graduação no Rio de Janeiro. A cada 2 meses eu vou lá, mais ou menos, e fico uma semana estudando no Seminário Batista do Sul, fazendo uma pós-graduação em pregação expositiva. Entre os professores, o reitor lá da escola é o Luiz Saião, para ver se a gente aprende com homens de Deus como o professor Luiz Saião a pregar direitinho, né? Quem sabe daqui a mais 1 ano, 2 anos, a gente já está pregando direitinho aí para abençoar os irmãos, né? E lá, conhecendo outros pastores e alguns pastores do Rio de Janeiro, eles contaram uma história muito interessante, que me fez refletir. E eu já contei essa história, e sempre que eu conto tem sido muito pitoresco, o pessoal gosta e me pergunta e faz brincadeira. Que há um fenômeno que está acontecendo nos morros do Rio de Janeiro, inclusive há muitos estudos e congressos e conferências, série de conferências só debatendo esse fenômeno, que é o avanço da igreja pentecostal nos morros do Rio de Janeiro. Os morros do Rio de Janeiro se tornaram evangélicos. São centenas ou milhares de igrejas pentecostais preciosas, avançando e levando o evangelho. E os morros do Rio de Janeiro são praticamente formados de pessoas evangélicas de forma geral. O evangelho chegou de forma muito poderosa. E por causa do contexto social, é lógico que muitos deles acabam se envolvendo com o crime.
Enquanto ele é criança e adolescente, ele está envolvido na igreja, mas depois pelas necessidades e pelo contexto social dos morros, alguns desses jovens acabam se desviando e se envolvendo com o tráfico de drogas. E alguns dos líderes, ou muitos dos líderes dos morros, os líderes do tráfico de drogas, são filhos de irmãs abençoadas, de irmãs de oração, com coração sincero diante de Deus. Mas aí acontece um fenômeno, que como eles foram educados na igreja, eles têm uma perspectiva de fé, de conversão. Muitos deles entendem até que são evangélicos, líderes do tráfico, mas se consideram cristãos evangélicos, né? Então eles vão sair para as operações, para um confronto contra os policiais, ou para uma tarefa no morro, ou uma entrega do tráfico. E sabe o que eles fazem? Eles se reúnem, dão as mãos, abrem a Bíblia e leem um salmo, Salmo 91, né? Ou Salmo 23, dão as mãos e oram. Senhor Jesus, nos guarda e nos livra de toda a bala dos policiais, e que as nossas balas sejam certeiras e alcancem os nossos inimigos. Nos dá vitória nesse trabalho que nós vamos entregar esse produto. Assim nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite: será se Deus tem compromisso de responder essa oração? Será se Deus deve honrar a fé do traficante de drogas? E o que é fé? Daí eu te convido para a leitura de Romanos 1:1. Filipenses 1, versos 1 e 2, para a gente encontrar a resposta a essa questão. E diz o texto assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo estava preso nesse momento. A carta de Filipenses é conhecida como uma das cartas da prisão. Passa por um momento, sim, de sofrimento, onde nesse momento ele estava no cárcere, numa masmorra fria, presa a guardas da guarda pretoriana, algemado a outros homens, já tinha sofrido açoites, de forma que em 2 Coríntios capítulo 11, de 24 a 25, mostra que, para a lei romana, um homem só podia pegar até 40 chibatadas, porque eles consideravam que a 40ª chibatada, passasse disso, o homem morreria. Mas com Paulo, eles fizeram 5 vezes 40 menos uma. Quando chegava no 39, se eles batessem a 40ª, eles tinham que parar. Então eles recomeçavam a contagem, e assim por 5 vezes, ele recebeu 39 chibatadas. Ele estava em sofrimento, estava em luta, estava na prisão por causa da pregação do Evangelho, já tinha sido preso em Jerusalém, depois transferido para Cesareia, estava em Roma. Não se sabe muito bem se nesse momento ele escrevia da Cesareia, ou se ele escrevia da prisão em Roma, mas ele estava preso, debaixo da perseguição. E logo aí nós olhamos o coração de Paulo. Paulo, mesmo preso, mesmo em sofrimento, por causa do próprio Evangelho, podia ter 1000 motivos para estar dizendo como é que eu me envolvi na obra de Deus, como é que eu me envolvi no reino de Deus, como é que eu me envolvi na pregação do Evangelho. Em vez de Deus me abençoar e me honrar, Ele me trouxe para essa prisão, Ele me fez sofrer açoites, Ele me está fazendo eu passar humilhação, mas não, Ele continua escrevendo e monitorando e supervisionando a igreja, e Ele escreve para Filipenses, uma igreja repleta de um ensino de alegria, de paz, de contentamento, de gozo. Como é que Paulo pode continuar a sua obra com alegria e gozo no coração, mesmo em meio aos sofrimentos? É esse o contexto da carta de Paulo aos Filipenses. É nesse contexto que Paulo escreve a introdução dessa carta. E aí, Paulo escreve ao longo da carta, e especialmente na introdução dela, que
a obediência à palavra de Deus, aqueles que estão obedientes à palavra de Deus, estão debaixo da proteção do Rei Jesus. A obediência à palavra do Rei me faz com que o Rei proteja e guarde os seus súditos. E assim nós vamos aprender, nesses versículos, nesses 2 versículos, o que Paulo fala sobre obediência, sobre fé e sobre a proteção de Deus. E ele começa dizendo: Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo anunciam de forma clara que são eles aqueles que são os remetentes e escritores dessa carta. Eles juntos foram os fundadores da carta da igreja de Filipenses, na segunda viagem missionária, em Atos, mais ou menos pelo capítulo 16, eles estão lá fundando a carta a igreja de Filipos. Quando Paulo tem uma visão, estava pregando, e tem uma visão de um varão macedônico dizendo: passa para o outro lado e ajuda-nos. Debaixo dessa visão, Paulo entende que Deus estava mandando que ele fosse até a região da Cesareia para pregar, e ele vai até Filipos. E ele começa a pregar, encontra Lídia, uma vendedora de especiarias, de púrpura, de linho fino, e dali começa-se a igreja de Paulo aos Filipenses. Paulo, que era o apóstolo dos gentios, ele mesmo recebe esse chamado na sua visão em Atos capítulo 9, e ele mesmo se intitula assim a partir daí, tanto em Romanos 11, 13, Gálatas 2, de 7 a 9, ele se intitula o apóstolo dos gentios, e é isso que ele estava fazendo nesse momento, exercendo o seu papel de apóstolo e líder das igrejas que não eram as dos judeus, não eram as igrejas de Jerusalém, mas igrejas que ele tinha fundado. E ele escreve essa carta aos Filipenses por causa de um agradecimento. Os irmãos de Filipos tinham enviado muitas ofertas, alimentos, cestas básicas daquela época, né? Tinham enviado roupas e dinheiro para que Paulo fosse suprido na cadeia, para que não faltasse nada para Paulo naquele tempo da cadeia. E Paulo, então, escreve essa carta com uma carta de agradecimento, agradecendo aos irmãos de Filipos sobre essa bênção tão grande, esse amor, esse cuidado, e pelo fato de eles estarem metendo a mão no bolso para poder zelar e cuidar das necessidades de Paulo. Então esses são aqueles que escreveram a carta, mas o apóstolo Paulo então diz assim, se intitula: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo. Paulo e Timóteo não se apresentam aqui com títulos apostólicos, apesar de tudo isso. Ele não dá uma carteirada apostólica dizendo: eu, Paulo, que conheço a Cristo de uma visão que tive em Damasco, eu, Paulo, apóstolo, chamado por Jesus, não, ele não se intitula assim. Ele se intitula: eu, Paulo, servo. E a palavra servo aqui ainda é muito leve nessa tradução que foi feita para português, porque a palavra do original, no grego, é doulos, que é de fato escravo. Alguém tem na sua tradução aí escrito a palavra escravo? Eu, Paulo, escravo. Então ali como no irmão, algumas outras versões, a minha versão traduz como servos, mas algumas outras versões já traduzem usando a palavra escravo. É alguém que não é dono de si mesmo, é alguém que não tem liberdade, é alguém que não domina, não é independente, não, eu sou escravo, ele é o meu dono. E dizer isso não era uma coisa tão óbvia não, irmãos, porque a liberdade pessoal era uma das posses mais preciosas para um cidadão romano dos tempos de Jesus, porque era comum para aqueles homens se transformarem em escravos. Por exemplo, nos dias de hoje, se alguém fica devendo, o que acontece com ele? Se alguém fica devendo, o máximo pode acontecer, alguém te deve, você vai entrar na justiça e vai tentar reaver, e talvez isso dure anos, e talvez você nunca receba nada, ou talvez receba, quem sabe, né? Assim mais ou menos que a gente luta com dívidas, né? Mas naquela época não era assim não, se alguém te devia, sabe o que você fazia? Pegava o filho dele como escravo, a lei permitia isso, e se o filho dele não desse para pagar a conta, pegava os filhos e a mulher.
E aí ele ia trabalhar para tentar levantar dinheiro e comprar os filhos de volta. E se a dívida não desse para pagar, ele ia e pegava você também, levava você e toda a sua família escravo. Então era normal entre os cidadãos de Roma há pessoas escravas por causa de problemas, por causa de dívidas. E também fruto das guerras entre as nações, que quando você perdia a guerra, aquele povo era levado escravo. A partir daí, não interessava se você era um rei, se você era um engenheiro, se você era o presidente nacional do sindicato dos agentes agropecuários, é assim que chama, Saraiva? Saraiva é autoridade. Não interessa quem você é. Você passava agora a ter um dono para servir alguém de forma escrava, para limpar a casa, para cuidar das necessidades. Você não é mais dono da sua vida. E então ser independente de outras pessoas, dirigir a própria vida, viver conforme as suas próprias escolhas, era essa tal liberdade que tinha peso e valor de ouro para os romanos. Porém, Paulo se classifica como um doulos, um escravo doméstico, alguém que não pertencia a si mesmo, alguém que pertencia a outra pessoa. E ele diz a quem? Eu sou um escravo de Cristo Jesus. E estar subordinado ao outro pela escravidão não era uma coisa de nobreza, não. Pelo contrário, ser escravo, ser doulos, era uma posição de desprezo. Era um título vexatório, de vergonha. Alguém teria vergonha de dizer que era escravo, que era um doulos. Porém, foi assim que Paulo tomou a iniciativa de se intitular. Sim, eu sou Paulo, um escravo desprezível e obediente, que tem obediência exclusiva e absoluta a Cristo Jesus. Se para muitos ser escravo era motivo de desonra, para Paulo, ser escravo de Jesus era título da maior honra. Escravo de Cristo Jesus. Paulo diz, eu não vivo para fazer a minha vontade, eu não tenho liberdade própria, eu não tenho desejo próprio, não interessa quais são as minhas vontades, eu vivo para fazer a vontade daquele que me comprou, Jesus. E quem era esse Jesus? Como é que está escrito na sua Bíblia? De Jesus Cristo ou de Cristo Jesus? Está Cristo Jesus. A apresentação, quando Paulo fala do senhorio de Jesus, ele inverte normalmente essa comum expressão de Jesus Cristo para Cristo Jesus. Porque Jesus era um nome terreno, que fala da humanidade, de Deus fazendo homem, da natureza humana de Jesus. Mas Cristo traz a natureza real de Jesus. Ele era o Messias, o ungido, o rei que viria sentar no trono de Davi e reinar perpetuamente, aquele que vinha ser o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que vinha para ser o governador do universo. Esse era o Cristo prometido. Então ele diz, eu sou escravo de um rei e sou obediente a um rei. Jesus é um Senhor e não cabe nenhuma outra coisa para mim, a não ser obediência suprema a esse rei. Tanto que lá no final, nós vamos chegar lá, ele diz assim, graça e paz, versículo 2, da parte do nosso Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A palavra Senhor reforça a ideia, porque ele diz Cristo Jesus. A palavra Senhor usada no Novo Testamento, especialmente por Paulo e especialmente nesse texto, era a mesma palavra, não é do Senhor mais velho não, do Senhor, que o respeito, é o Senhor Paulo, ou a senhora Sônia. Não, a ideia do Senhor aqui é a palavra Curios romano. O Curios romano era o nome, é o título do imperador romano. O romano, Nero era o Curios romano. E ele diz assim, agora o Curios Jesus, o Senhor Jesus. Assim como Nero, ele era um rei, ele não era um presidente legal que tinha que agradar os outros para ter voto. O imperador romano era um rei absoluto, implacável, e as suas palavras tinham que ser inquestionáveis, obedecidas. Ele era absoluto. E aí Paulo diz assim, eu sou escravo de um rei, de um Curios absoluto, que ele não pode ser desobedecido, porque ele é tão autoritário quanto Nero. O nome dele é Jesus.
era o pensamento de Paulo em relação a quem ele servia. Era esse o entendimento de Paulo. Paulo diz assim: eu sei qual é o meu lugar, eu sei quem eu sou e eu sei quem Jesus é. Jesus não é meu colega, Jesus não é meu papai somente, Jesus é um rei absoluto, entende Paulo, e quanto a mim, eu somente devo para ele absoluta e exclusiva e suprema obediência a ele, porque as palavras de um rei soberano são inquestionáveis e exigem obediência. É a ideia de Paulo apresentando nesse texto. E Paulo não só se identifica assim, como identifica os irmãos assim. Ele diz assim: eu, Paulo, escravo, e a todos os santos em Cristo. E quando a gente olha santos, a gente sempre associa a ideia de pureza, daquela auréola na cabeça do anjinho, né? Pim, é o santo, né? Mas a palavra santo do original significa separado, simplesmente isso, alguém que foi separado entre os outros, alguém que foi tirado do comum e trazido para fora. Então ele diz: e assim como eu fui comprado, fui escolhido por Jesus, fui separado por Jesus para ser servo dele, escravo dele, assim também falo com outros que assim foram separados, que assim são santos, que assim foram tirados e comprados por Jesus, para ser junto comigo um povo de homens e mulheres escravos do Rei Jesus. Era o entendimento de Paulo sobre a sua fé. Ser santo era ser separado para ser exclusivamente, absolutamente obedientes a um rei. Isso era ser santo, segundo o pensamento de Paulo. E ele diz, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. E ele acaba fazendo uma menção especial aos líderes da igreja, entendendo sim que a vida da igreja é também fruto do que os líderes conduzem, da maneira que os líderes ensinam e conduzem a vida do seu povo. Também era reflexo do caráter, da vida e da direção da sua liderança. Então, o que nós podemos aprender com esse ensino de Paulo aos filipenses? Nós podemos entender que cabe a nós hoje, como crentes, obediência exclusiva e absoluta à palavra de Deus. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever, é essa a verdadeira conversão. O próprio Paulo, quando faz essa apresentação, ele está dizendo, as palavras que aqui escrevo, em outras palavras, nem são palavras minhas, eu sou apenas o carteiro, eu sou apenas o mensageiro, eu não tenho valor nenhum, as palavras que eu trago para vocês são palavras do rei, colocando então a carta nessa autoridade de palavra de Deus. E quanto a nós, ele diz, entendemos no nosso dia hoje, nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus em qualquer circunstância. A gente às vezes acha que deve ser obediente à palavra de Deus só naquilo que nos interessa. Ah, isso me interessa. Ah, isso me abençoa. Mas há coisas na Bíblia que não nos interessam. E há momentos da vida que a gente quer obedecer a Deus, mas nos dias do sofrimento, às vezes a gente quer se afastar, a gente quer se decepcionar, mas não, olha Paulo. Paulo estava preso, Paulo estava em sofrimento, Paulo estava em angústia, mas isso não comprometia ele de continuar sendo profundamente fiel à palavra de Deus, a continuar zelando e zeloso pela vida dele espiritual e pela vida dos irmãos. Ele continuava, e por isso nós precisamos ser obedientes a Deus em qualquer momento, mesmo que seja em tempo de sofrimento, ou mesmo que aquilo me cause sofrimento. Porque é verdade, irmãos, obedecer a palavra de Deus, a gente pensa assim, porque quando a gente vive para Jesus, é só coisa boa, aleluia, é só bênção, é janela que abre do céu, é bênção sem medida, glória a Deus, eu não vou ter problema, eu não vou ter chulé, eu não vou ter frieira, é assim que é a vida com Deus. Ei, irmão, peraí, deixa eu te mostrar uma coisa. Pensa uma coisa comigo aqui.
o próprio fato de obedecer a palavra pode me botar em encrenca. Pelo contrário, a própria decisão de viver a vontade de Deus pode me gerar problemas. Porque a palavra de Deus é contra os valores do mundo. Porque a palavra de Deus é contra o caminho natural das pessoas. E viver a palavra de Deus às vezes vai me botar aí no meio de muitos problemas e encrencas, como botou Paulo. Então, resolver obedecer a palavra de Deus é saber que eu vou obedecer a palavra de Deus, mesmo que ela me cause sofrimento. Mesmo que ela me faça ter que abrir mão de coisas que me dá tanto prazer. Mas eu não estou para fazer a minha vontade. Quem sou eu? Me coloco no meu lugar, eu só sou um escravo. Quem é Senhor é Ele, e eu vou obedecer a Ele, mesmo que me incomode. Muitos entendem que se convertem a um Cristo Salvador. E esse é um erro que ocupa inclusive nós, pastores. A gente chega e faz o apelo: quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? Venha para Jesus, Jesus pode te salvar dos teus pecados, pode te livrar do inferno, você vai vir para Deus, porque Jesus morreu na cruz para te salvar. Venha para Jesus, Jesus é o teu Salvador. E muitas pessoas se convertem a um Jesus Salvador. Mas esse princípio está errado, irmãos. Nós não nos convertemos a um Jesus Salvador. Nós nos convertemos a um Jesus Senhor. E quando nos convertemos a um Jesus Senhor, Ele passa a ser o nosso Salvador. Abra Romanos, o texto clássico sobre isso. Romanos 10, versículo 9. Leia aí com seus olhos. Romanos 10, versículo 9 diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Não, desculpa, capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres em Deus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que vai acontecer? Serás salvo. Ele manda eu me converter ao quem? Se eu confessar Jesus como Senhor. Ele mandou eu confessar Jesus como Salvador? Não, ele diz: confessa Jesus como Senhor. A tua fé, crer no Jesus que ressuscitou, tem que me levar a tomar uma decisão de obediência suprema, exclusiva e absoluta a Jesus. E esta é a verdadeira conversão. Quando eu converto o meu coração a ser obediente a Jesus, eu recebo dele salvação. É o que diz Paulo em Romanos. E quantos, quem sabe como os traficantes de droga do Morro do Rio, estão querendo um Jesus Salvador, um Jesus que perdoe, um Jesus que livre da bala do policial, que livre dos problemas e dos dilemas do dia a dia, sem entender que a verdadeira conversão é a um Senhor, a quem é devida total obediência. Por isso, querido irmão, viva a verdadeira conversão, que é obedecer a palavra de Deus. Por isso, continue fiel à palavra de Deus, pois somos servos do Deus vivo, do Senhor e do Rei Supremo de toda a terra. Seja fiel ao Rei Jesus. Humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se diante de Jesus. É isso que Paulo está fazendo. Paulo não está batendo no peito dizendo eu, Paulo. Pelo contrário, olha o que ele diz no próprio texto de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 4, ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro,
Isso considerei como perda por causa de Cristo. Paulo diz, olha, eu tenho todos os títulos para que eu pudesse me gloriar, mas eu abri mão de tudo e me coloquei no meu lugar. Eu só sou escravo de Cristo. Eu só sou apenas um servo obediente dele. Quantos de nós, cristãos evangélicos ou cristãos de qualquer religião dos nossos dias, principalmente no Brasil, vivem atrás de um Deus como se fossem os deuses de Deus? Eles exigem das bênçãos de Deus, eles reclamam de Deus, eles ordenam a Deus, como se Deus devesse para eles obediência, serviço. Quando Deus não responde a uma oração, ou quando Deus não faz uma vontade ou um capricho de um dos irmãos, eles ficam magoados com Deus, chateados com Deus, frustrados com Deus, e o que Paulo está nos ensinando é: te coloca no teu lugar, irmão, me coloca no meu lugar. Quem sou eu? Ele é o Senhor, eu sou o servo, a vontade é a dele, não é a minha. Quem sabe o caminho certo é ele, não sou eu. Ele é o Deus, eu sou o escravo. Precisamos reconhecer quem somos diante de Deus e sermos então obedientes a Ele. Sabe quem nós somos? Nós não somos de fato nada. Somos mortais, pecadores, limitados. E eu ainda digo mais, irmãos, nós não somos, quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Nós não somos merecedores de nada. Para falar a verdade, somos merecedores sim de uma coisa: do inferno, por causa do pecado. É isso que merecemos. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós merecemos, pecamos e somos merecedores do inferno. Mas somos, pela graça de Cristo, nós somos salvos e livres do inferno e reconciliados com Deus. Nem é pelos nossos méritos, mas é o mérito do próprio Deus em nos salvar. Quem somos nós? Precisamos ser como João Batista. Que João Batista, mesmo Jesus dizendo que de nascido de homem não há nenhum que foi como João Batista, quando foi questionado: quem és tu, João Batista? Ele confessou e não negou. João 3,30, ele diz assim: eu não sou o Cristo. Então continuaram perguntando: quem és, pois? És tu Elias? Não sou. És tu o profeta? Não. Quem és tu? Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Importa que ele cresça e que eu diminua. É alguém que sabia o seu lugar. Quem sou eu? Nada, eu sou apenas uma voz que proclama o evangelho de quem é, que é Jesus. Mas quando entendemos então a verdadeira conversão, podemos saber qual é o fruto dessa verdadeira conversão. Qual é o resultado desse pacto de obediência com esse Senhor? Com essa decisão de ser absolutamente obediente, exclusivamente obediente, radicalmente obediente ao meu Rei, ao meu Senhor. Ele diz assim: a graça e a paz, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O desejo de Paulo, e ele sabia o que estava desejando, porque era fruto da vida que os irmãos de Filipos já viviam, como santos e escravos obedientes a Jesus. Ele diz que a graça e a paz esteja sobre você, porque eles sabiam que a própria vida dos irmãos, eles eram santos porque eles foram separados pela graça de Deus. Eles eram escravos porque foram comprados pelo sangue de Jesus. Era a graça de Deus, tudo é pela graça. Fomos salvos pela graça, somos obedientes pela graça, somos santificados pela graça, iremos nos encontrar com o Senhor Jesus no céu pela graça. É Ele que faz, ao ponto que no versículo 5 do próprio texto ele diz assim:
Versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Não somos nós, é Cristo que começou, é Cristo que mantém, e é Cristo que vai completar. Até aquele dia é somente graça e graça de Cristo em nós. E o segundo desejo era a paz. A paz, irmãos, aqui, quando lemos paz em português, sempre trazemos a ideia daquela tranquilidade na alma. Deitado na rede, olhando para o mar, aquele sentimento de quem tem dinheiro na conta, olhando no meio das férias, olhando para o mar. Paz, né, Felipe? Mas aqui não é esse entendimento de paz. A paz aqui é a ideia de não estar em guerra. A palavra do grego é apoema, é não estar em guerra. Se eu estou em guerra, uma nação estava em guerra, estava em meio aos conflitos. O que acontece numa guerra? Numa guerra, os inimigos invadem as nossas fronteiras, às vezes matam os nossos filhos, destroem a nossa lavoura. Não há como, é uma época que não tem prosperidade. O Japão quebrou na guerra, a Alemanha quebrou na guerra. Por quê? Porque mesmo que você produza, as suas fronteiras estão fechadas, você não consegue vender o que você produz. É um tempo de sofrimento, é um tempo de miséria. No meio da guerra, às vezes os seus filhos, ou até você, o seu marido, é levado para a guerra, e lá ele morre na guerra. É um tempo de destruição. Não há tranquilidade na alma, porque há um perigo de todo tempo você está sendo assaltado pelos seus inimigos. O tempo de guerra é um tempo de conflito, de sofrimento, de derrotas, mesmo para quem vence ou para quem perde a guerra. Mas ele diz que aqueles que têm um pacto de obediência com Jesus, eles experimentam a paz que vem de Jesus. É como a relação de quem estudou a história medieval, sabia que havia a relação suzerano-vassalo. Quem que lembra disso aí da escola? Relação suzerano-vassalo. Os mais novos lembram, né? Que estudaram recentemente. Quando um rei conquistava, um suzerano, conquistava uma nova terra, aquelas pessoas que viviam naquela terra se tornavam vassalos, escravos. Trabalhavam, deviam impostos, deviam serviços para aquele rei conquistador. Mas pelo outro lado, o rei conquistador fazia um pacto de guardar e proteger os seus vassalos, os seus escravos. E é essa relação de quem é servo de Jesus. Ele é o rei, você faz um pacto de obedecê-lo absolutamente, mas pelo outro lado, o rei Jesus Todo-Poderoso, ele faz um pacto contigo de te trazer paz, de te trazer prosperidade, de guardar a tua fronteira, de guardar a tua família, de te livrar de todo mal, de não permitir que os teus inimigos te alcancem. Esse é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, guardando a tua vida e a vida daqueles que decidem ter um pacto de obediência com Ele, uma verdadeira conversão. Entra debaixo dessa paz, desse cuidado, dessa proteção do Rei Jesus sobre as nossas vidas. O inimigo não vai nos atacar, não vai nos alcançar, ele não vai atravessar as nossas fronteiras, porque o Senhor Jesus protege a nossa vida e as nossas fronteiras. Então eu posso prosperar, eu posso avançar, eu posso criar os meus filhos, eu posso ser próspero, porque o Senhor é quem guarda a minha vida. Eu posso experimentar paz, eu posso experimentar tranquilidade, prosperidade, vitória. Minha família está guardada, porque o Senhor trouxe paz sobre a minha casa, porque eu fiz um pacto de obediência com Ele. Mas aí chega um momento tão precioso, quando Ele diz: graça e paz de vós outros da parte de Deus. Até então, Ele vem colocando o Cristo Jesus, o Curios, o Rei soberano, colocando Jesus numa posição tão distante. Mas agora, Ele diz assim: o Deus nosso Pai. Sabe o que é precioso na relação com Jesus? Que quando eu vou para Ele com o coração certo, com um coração de escravo, com um coração de quem vem fazer
um pacto de obediência com um rei soberano, Ele não nos recebe como escravos, mas Ele nos recebe como filho e nos adota para desfrutar da sua presença, carinho, intimidade, natureza. E Ele diz: porém, você vem como escravo e eu te adoto como filho. Ele é pai, Ele é íntimo. Não é uma relação de um patrão e empregado, é uma relação cheia de afeição e amor de um pai e de um filho. E aí nós somos cuidados e protegidos por um pai. De forma que ele diz, o nosso Pai e Senhor Jesus, deixando bem claro essa relação, que eu vou a Ele, Ele é rei, Ele é soberano, Ele é um imperador implacável. E eu vou a Ele, quando eu vou a Ele como um servo obediente, Ele me traz para o colo dEle e se revela como Pai. Glória a Deus, irmãos. E me traz para encostar minha cabeça no peito dEle como Pai. Como é que eu posso saber? Como é tremendo, irmãos, saber que eu tenho a oportunidade de, quando eu me converto a Jesus, ter a proteção, o cuidado, a bênção, os olhos sobre mim daquele que é o Rei de todo o universo. E também saber que o Rei de todo o universo, Deus Todo-Poderoso, Ele não é só Rei sobre a minha vida e sobre toda a terra, mas Ele é meu Pai íntimo, cheio de amor e carinho e afeição com a minha vida. Assim, sabendo quem é o meu Rei, sabendo quem é o meu Pai, eu tenho tranquilidade profunda na minha alma. Eu posso jogar o tarja preta pela janela, porque eu sei quem é meu Pai. Amém, irmãos? Eu posso saber que eu posso estar no meio dos dilemas da vida, no meio das guerras que a vida nos oferece. Ah, mas eu sei que o papai me protege e ele vai te pegar. Problema. Por isso, quando somos servos de Cristo, irmãos, quando temos uma conversão sincera, como um servo de Deus, escravo de Deus, quando a fé nos leva a tomar uma decisão de obediência, estamos debaixo da proteção de Deus. Amém? Deus tem um compromisso com a sua palavra. Viver a palavra de Deus é ter certeza que Deus se responsabilizará pelos resultados. Eu posso confiar, por exemplo, um exemplo clássico, eu gosto tanto desse exemplo, quando um jovem aqui, quantos jovens, adolescentes, quando tomam a decisão de se guardar virgens para o casamento, e aí você pensa assim, mas não faz nenhum sentido, pastor, não tem lógica nenhuma, mas eu amo ela, ela me ama, e ele é tão cheiroso, ela é tão cheirosa, ai, como é que eu me aguento? Mas você toma a decisão de obedecer a palavra de Deus, mesmo não fazendo sentido, por causa do amor, mas você vai entender, não, eu vou fazer porque eu sei que obedecer a palavra de Deus, mesmo que eu não consiga entender os propósitos de Deus, vai me fazer a ter um casamento muito mais feliz, próspero e abençoado, porque Deus sempre me conduz no caminho da felicidade. Quando eu tomo decisão de viver os meus negócios com honestidade, com dignidade, ainda que possa me fazer, ou vai me fazer talvez ganhar menos dinheiro, mas vai fazer eu ser muito mais feliz e muito mais próspero, porque Deus abençoa aqueles que obedecem a sua palavra.
Porém, irmãos, essa proteção, ela não trata só de uma fé mística, num poder em nome de Jesus. Esse aqui é o erro dos nossos dias. A gente acha que vai fazer um patuá gospel, a gente vai fazer uma mandinga evangélica, aleluia, dá 2 pulos para lá, 3 para cá, diz em nome de Jesus, amém? Aconteceu um milagre. A gente acha que não, eu vou fazer uma campanha de fé, são 7 quarta-feiras do milagre, e eu vou dar oferta, e vou tomar uma posição de confiança, e Deus vai fazer. A proteção de Deus, ela é bem objetiva, ela é bem clara. Você quer estar debaixo da proteção, quer ter a bênção de Deus? A tua fé vai te levar a uma fidelidade de Deus, muito mais do que uma atitude mística espiritual. Não, obediência a Deus. E a obediência, a fidelidade a Deus, fruto da sua fé, vai te abençoar, vai ser próspero e abençoado em todos os teus caminhos. Porque a palavra de Deus faz o homem feliz. Como um homem pode conhecer o caminho da felicidade? Aqui está o caminho da felicidade. Viva a palavra de Deus. Quais são os princípios para o casamento? Viva eles, seu casamento vai ser feliz. Quais são os princípios para a educação de filhos? Viva ele. Está na palavra de Deus. Como é que a palavra de Deus ensina? Você vai ser feliz como pai, como mãe. Como é que faz para ser próspero nos seus negócios? Viva no padrão e nos princípios da palavra. Deus vai abençoar a tua vida. Esse é o caminho da felicidade. Quando entendemos isso, quando voltamos à palavra de Deus, encontramos o caminho da paz e da felicidade. Quem lembra do filho pródigo? Filho pródigo quis desfrutar das bênçãos do pai. Exatamente isso que aconteceu. Pai, me dá minha parte, eu quero, me dá. Deus deu. Ele pega toda a herança do pai dele, todo o dinheiro, a riqueza que o pai dele tinha para oferecer, e vai para o mundo gastar. Dissolutamente. Depois que ele torra tudo dissolutamente, o mundo mostra as suas garras. Ele riu, ele curtiu, ele vibrou, foi bom demais. Mas uma hora o mundo pede a conta. E quando o mundo pediu a conta, ele se viu comendo do resto da comida dos porcos. Não é isso que o mundo faz? Eu vou curtir o mundo, ok, pode curtir. Mas a comida dos porcos vem no final. E no final ele comendo do lixo dos porcos, do resto da comida que tinha os porcos. Isso mostrando toda a situação de alguém que se perdeu no mundo, toda a depressão, toda a tristeza, todas as sequelas, todas as feridas que aquela decisão dele de sair de perto do pai para poder curtir a vida. Ele se lembra da casa do pai. E ele pensa assim, olha, eu era filho, eu era tão feliz. Até os empregados, os escravos do meu pai, eles eram mais bem tratados do que eu, livre aqui no mundo. Ele pensa assim, vou voltar para casa. E aí ele volta para casa, o pai dele vai receber ele na porta. Isso era um vexame para o próprio pai, vai receber aquele filho de volta, mas o pai vai lá, recebe ele para que ele não seja envergonhado, traz para dentro de casa, e o que ele diz para o pai? Ele diz assim, pai, me recebe como um dos teus empregados, porque eu não sou digno de ser recebido como um dos teus filhos. Sabe qual fez toda a diferença aqui? Ele saiu com o coração errado, mas ele voltou com o coração certo. Pai, eu estou voltando querendo ser servo, escravo, obediente teu. E o que acontece com ele? O pai dele diz, escravo? Traz o anel dele, bota no dedo, bota a capa, bota a sandália, manda matar um novilho, fazer o churrasco, vamos festejar, porque meu filho estava perdido, e agora ele voltou para casa. Tu volta querendo ser escravo, e eu te recebo como filho. Porque a nossa obediência, aquilo que a gente vive,
As nossas atitudes é fruto da nossa fé. A nossa obediência é fruto da nossa confiança em Deus. Sabe por que temos coragem de obedecer a palavra de Deus? Porque conhecemos a Deus, confiamos em Deus, e por isso nós sabemos que as suas palavras, a sua vontade é sempre o melhor para nós. Obedecer à vontade de Deus sempre é o caminho que vai me fazer feliz. Essa é a verdadeira fé. Eu confio em Deus para obedecer a sua palavra. Eu confio em Deus ao ponto de voltar para casa e dizer: Pai, eu prefiro ser teu escravo, porque eu sei que os teus caminhos são caminhos de paz. Mas para nós, nos nossos dias, fé é mandinga, né? Mesmo nos evangélicos já, cheio de mandinga. Faz assim, faz assado. Enquanto que a verdadeira fé revela, ou na verdade, o que eu vivo, revela a minha fé. Como eu perdoo meu marido que me traiu. O quê? Quando você faz uma atitude em obediência à palavra de Deus, mesmo contra a tua vontade. Por quê? Porque eu sei que se eu obedeço a palavra de Deus, eu vou viver o resto da vida triste, amargurado. Se eu obedecer, eu não... Você pode achar isso. Tome uma decisão espiritual pela palavra. Deus vai mudar teu coração e vai fazer o teu casamento ser mais feliz do que era antes. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. O que Ele manda é o caminho da felicidade, irmãos. Mas por que eu não obedeço? Porque eu não acredito nisso. Na verdade, quando eu falo eu não acredito nisso, eu não tenho coragem de viver porque eu não acredito em Deus que disse isso. A maneira que eu enfrento os meus problemas, a maneira que eu trato a minha vida consoante a palavra é o que revela a minha fé. Se eu acredito ou não em Deus, se eu confio ou não em Deus. Por isso, a fidelidade a Deus é a revelação da minha fé. Olha para Adão e Eva. Gênesis 3, capítulo 1 em diante. Foi o pecado, o primeiro pecado. Qual foi o pecado? Qual foi o pecado de Adão e Eva? Todo mundo vai dizer assim: rebeldia, desobediência, não é assim que a gente diz? Mas por que tudo bem, ela desobedeceu, é lógico, mas esse foi o pecado. Quando a serpente chega para fazer a tentação em Eva, e aí a primeira coisa que a serpente diz para Eva, assim: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Deus não te disse que você pode comer de toda a árvore do jardim? Ela disse: não. Do fruto da árvore de jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse ele, dele não comereis. A primeira coisa que a serpente lança no coração de Eva é dizendo: Deus é tão bom assim mesmo? Não sei se Deus é tão bom não. Porque se Ele fosse bom, Ele ia deixar tu comer de todas. Se Ele não deixou tu comer essa, Ele está querendo só para Ele. Aí a segunda coisa, ele diz assim, a serpente diz assim, então ele disse, dele não comereis, nem tocareis, para que não morra. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. O que a serpente está dizendo? Deus é mentiroso. Ele disse que tu vai morrer, mas tu não vai morrer não, é mentira de Deus. Aí, por fim, ele diz assim: porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ele diz assim: Deus não deixa tu comer do fruto, porque Deus, Ele não é tão santo assim. Ele não quer que você coma, porque o dia que você comer, você vai ser igual a Deus, e Deus não quer que você seja igual a Ele. Deus está com medo de ti, Deus está com inveja. Cuidado com Deus, que ele não é tão, o coração dele não é tão bom assim.
Pensa comigo, irmãos. Por que Eva não obedeceu a Deus? A resposta é: qual foi o pecado de Eva? A resposta é incredulidade. Ela não obedecia a Deus porque ela não confiava em Deus. Porque ela aceitou que Deus não era tão bom assim. Porque ela aceitou que o caráter de Deus não era tão justo assim, ele era mentiroso. Ela aceitou que Deus não é tão santo assim, ele talvez tenha um pouco de maldade no coração. E quando eu e você somos desobedientes, decididamente desobedientes a Deus, quando nós não queremos viver um princípio, viver a palavra, sendo fiel, sendo escravo, sendo doulos do Cristo Jesus, do Curios Jesus, nós, na verdade, estamos dizendo: eu não obedeço, sabe por quê? Eu não confio em Deus, não. Eu não obedeço porque eu não acredito nele, não. Ele disse isso, mas será se ele é tão bom assim? Será se não é mentira dele? Será se não tem nenhuma maldadezinha no coração dele? Será se... Eu, mais do que sendo desobediente, eu estou atacando o caráter de Deus com a minha incredulidade. Mas se eu tenho fé, eu tenho coragem de ser escravo. Se eu tenho fé, eu tenho coragem de ser obediente. E aí eu termino perguntando para você: Deus tem compromisso com a oração daqueles traficantes evangélicos do morro? Eles podem fazer as orações mais lindas que forem. Eles podem sapatear, falar em língua estranha, dar cambalhota, fazer pacto, fazer campanha. Mas não existe a paz e a proteção divina sem uma conversão genuína ao Senhor Jesus, sem um pacto de obediência ao Cristo Jesus. Aí sim, sabemos se temos fé. Quais são os frutos da fé? A fidelidade a Deus. Porque os servos, obedientes à palavra do rei, com certeza estarão debaixo da sua doce e paterna proteção. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, vamos orar.